E é isso aí, estamos de volta. Mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente vai falar de Patterns of Force. Aqui no Brasil veio como padrões de força. Por que não? E é isso aí, depois de Spock Gangster, que a gente já teve, agora a gente vai ter Spock da SS. Vixe, mano. Spock de tenente nazista. E McCoy de general. É isso aí. Então a gente já volta. E é isso aí, estamos de volta, vamos lá. Então, falar dessa vez sobre Patterns of Force, padrões de força. Eu sou o Japs. Alexandre Tchekov. Daniel Levy. Daniel Levy do lado do Tchekov. Tchekov adotou mesmo. E eu sou o Milton Azevedo. Eu gostei. Também Cara. gostei. Também gostei. Bom, todo mundo gosta do Tchekov, menos as pessoas que não gostam do Tchekov. Essas são idiotas. Desculpa pessoas que não gostam do Tchekov. Desculpa, idiotas. Deve ser a figurinha. Eu achei que você ia falar um negócio mais malvado, tipo a galera que coloca. Nossa, o quê? Batata frita no sundae, tipo ketchup na casquinha, alguma São coisa. figurinhas. Assim, tipo, iogurte com feijão. Não, ninguém tá falando desses selvagens, tá? Não é também botar Lego no chão pros outros pisarem. Não é tão Aqui pesado. não é selvageria também. Ou dodecaedros. Dói. Os D4. Dói. E é isso aí. Enterprise e Patota tá chegando no planeta Ecos. E eles estão tentando localizar um observador cultural que eles tinham nesse planeta, que era o John Gill, que foi um historiador muito famoso e foi professor do Kirk na academia. Então o Kirk conheceu o Truta lá. E o Spock, inclusive, faz um comentário que quando ele estava estudando a história da Terra, ele estudou pelos livros desse John Gill e que ele achou interessante que a maneira como ele estruturou o livro dele não era por datas e eventos, mas sim por causa e efeito. O que eu acho muito bom. Sim. Um approach diferente que funciona. Funciona. E, enfim, esse planeta Ecos, ele tem um outro planeta do mesmo sistema planetário ali, que é o Zion. Né? São dois planetas bem próximos ali. E eles têm uma... Um tá externo, outro interno. Parece que Zion consegue... Tem um sistema bem rudimentar ali de... para poder navegar de um planeta para o outro. Eles conseguem ter uma nave e eles chegam no outro planeta lá. De uma forma relativamente rudimentar para a viagem espacial, né? E, enfim, eles não têm comunicação com esse cara de jeito nenhum. A Uhura tá lá ligando em todos os telefones, todos os ramais, deixou um recado com a vizinha pra atender no orelhão da rua. A Uhura tentou de tudo, cara. Não rolou. Não acontece.
E então eles... ok, Spock, vamos aí descer e vamos tentar localizar John Gill. E eles descem pro planeta. Mas antes só antes eles têm uma bomba atômica. Uma bomba atômica? Eu só esqueceu do Warhead. Só esqueci da bomba atômica, é verdade. Só. Que, aliás, a versão remasterizada é bem mais legal. É, né? Porque a versão clássica é uma biribinha assim, espacial que estoura, né? Entendi. E, mano, a nova é aquele clarão, assim, tudo explode, bosta. A bomba vem rodando assim, também meio desengonçado. Na hora que ela vai retinha assim, ele fala, atira. A depois nova, de fora, a nova realmente fez bem a remasterização pra essa cena. Achei bem legal. A clássica faz uma biribinha assim, explode o que? Nossa, uma explosão. Explosão atômica. Biribinha atômica. Uma biribinha atômica. E aí eles... Bom, então parece que a gente achou um problema maior do que só o cara tá desaparecido, né? Os caras têm aí uma tecnologia que eles não deveriam ter. Algo aconteceu aí. De novo eles voltam nesse tema, né? Quando foi o... Como chamava o outro episódio? Nem eu lembro. Private Little War. Quando foi o Private Little War, eles tinham lá o Klingon que estava provendo o armamento pro pessoal da vila, né? E agora, de novo, eles se encontram. Peraí, esse pessoal tem uma tecnologia que eles não deveriam ter. Tá muito, muito acima aí. Então a gente já. Será que alguém está modificando aí essa cultura de alguma maneira, né? Eles descem para o planeta, mas antes o McCoy coloca um transponder neles. O Kirk fala, McCoy, por favor, aí, coloca um transponder na gente, porque se fuder tudo, você teletransporta a gente de qualquer maneira. Coisa que é totalmente esquecida depois do episódio, né? Não, eles arrancam o negócio, eles usam pra outra função. Mas... o problema é que 90% dos outros episódios esse transporte seria muito útil, e nesse ele foi absolutamente inútil, né? Ele não serviu a função principal não serviu dele. Nenhuma. Cara, aí... a desculpinha da semana também, né? Mas eles podiam ter arrombado aquela grade lá de outra maneira também. Quando chegar nela a gente conversa mais, que eu tenho minha teoria sobre só um instantinho, uma coisa que tá me incomodando. O D4 é um tetraedro regular. O dodecaedro o dodecaedro é um D20, é verdade. Pronto, acabou, desculpa. Acho muito justo esse tipo de ponderação. Correto, perfeito. Mas os dois dão aí quando você pisa neles. Porque ele é D20. O D20 você escorrega, né? E cai. Não, e é duro. E o outro cara. te fura o Sabe, dói o osso do pé, cara. Eu sei o que é o osso do pé. Né? Enfim. Eles descem lá pro planeta e eles estão num lugar meio abandonado, assim, não tem ninguém ali, tudo parado e tal. E o Spock comenta, como eles são humanoides próximos da gente, não sei o que, mais ou menos eles têm as mesmas estruturas e tal. Você vai comentar da indumentária dos dois ali? Eles estão muito pimpão, assim. Estão indo no shopping, né? Estão indo no shopping, papete. O Spock com o mesmo gorrinho do... O mesmo, ele guardou o gorrinho. O Spock foi pescar, né? O Spock foi pescar. Foi. Muito pescador. E o Kirk tá galanzão. Foi pescar também, né? Vou pro shopping catar as minas, né? Foi com a camisa aberta. O Kirk tá galã. Foi pescar também. E eles estão lá, assim, andando e tal, tentando entender o que tá acontecendo com as pessoas, né? E tal. Aí, mano, chega um cara capotando. Arrebentado já. Né? Deve ser primo do. Qual que é o nome? O Zefran? Não, Zefran não, do. O Zefran Cochrane? Não, o do Alternate Factory. O cara chega caindo. Do Lázaro. Do Lázaro. O primo do Lázaro. Caiu. Não, Lázaro de novo não, por favor. E aí ele cai assim no chão e fala, se esconde, eles estão atrás de mim e tal, não sei o que. Legal que os dois ficam com cara de anos. Bom. E aí o cara berra, né? Se esconde aí que os caras estão ouvindo. Pô, os caras ouviram, né, mano? Aí que Spock se esconde ali atrás assim e tal. E o cara tá caído no chão, só vê uma botina da 52 o tamanho daquela botina, né, mano? Tão grande. Dá uma bica na boca do cara e fala, nossa. Vai falar, seu porco Zeon, né? Zion Swine, né? Que fala. Zionista. Opa, não, zionista não. E aí
câmera sobe assim e eles veem uma suástica no braço do cara. E aí ele já reconhece o uniforme. O Kirk pergunta: Spock, sabe o que é? O Spock fez a lição de casa, ele sabe do que ele tá falando, estudou. E identifica o uniforme automaticamente como sendo da Alemanha nazista no meio do século XX, da Terra. O Spock é muito preciso nas informações dele, sempre. Mas alguém trincou nessa hora ou não? Porque eu dei uma trincadinha. Uou! Ok, agora foi declarado. Vocês sabem que esse foi o único episódio que não foi pra Alemanha na época. Ele não. Todo o resto da série foi, eles dublaram e tal. Esse episódio não aconteceu. Não vamos passar, foda-se, não passaram. Porque a apresentação de símbolos é crime lá na Alemanha também. Aí eles, enfim, não foi. Ele foi muito tempo depois, mas não foi dublado, ele só foi legendado, porque ainda tinha algumas restrições para o episódio acontecer. Ele saiu, mas não na televisão, acho que deve ter sido vem no VHS, sabe? Aí foi o episódio. Eu entendo isso, alguma coisa porque assim, não sei de casa, alguém sabe. Mas meu avô era alemão e judeu. Então fugiu de Berlim mesmo. E a mansão que a gente tinha lá virou centro da SS em Berlim. Até hoje a gente está tentando pegar de volta essa mansão. E é lógico, a burocracia do inferno não vai conseguir. Mas é estranho, porque você vê um lado o pessoal reclamando, tipo, nossa, mas você tem raízes alemãs e é judeu. Então, cara, eu entendo um pouco o povo judeu. Você pergunta pra qualquer um na rua quais são as 3 coisas que lembram a Alemanha, automático assim, fala agora. Vou falar futebol, cerveja e nazismo. Instantâneo. Algum mais antigo vai falar música. Engenharia, velho. Engenharia deles é bolada, cara. Eu acho que seria assim com qualquer um, né? Não precisa ser judeu. Não tô falando de judeu, tô falando de pessoas. Sim. Eu não teria lembrado do futebol de maneira alguma. Eu também não. Eu teria pensado na Volkswagen, engenharia, tá, alguma coisa assim também. Tudo bem, Volkswagen, essas coisas. Não, mas o seu ponto o nazismo aí no meio ia ser lembrado. Lógico, lembrado. Tem um monte de coisa, né? Nina Hagen, o Gamma Ray ou qualquer coisa assim. Mas, cara, o Scorpions. Os Scorpions são legais. Legal pra caramba. Então, eu entendo um pouco essa restrição. Eu sei que não tem muito a ver, mas o Contra 3, quando foi pra lá, não pode ter gente metralhando gente. Então eram robôs. Daí virou pro Robotech. Foda. Ok. Bom, eles identificam ali e falam: ok, como que isso aconteceu? Calcula aí as probabilidades, né? Como que que um outro povo num outro planeta conseguiu exatamente as mesmas referências, a mesma imagética, fazer um uniforme. Quais são as chances? E o mesmo símbolo, né? Imagética, tudo. O Spock foi. Capitão, basicamente impossível. Né? Alguma coisa realmente influenciou. Plantou a semente ali, né? Ó, tá aqui, ó. Né? Capitão, não vou nem calcular isso. É impossível. Enfim, eles ficam ali, ok, então vamos aí, vamos tentar descobrir o que está acontecendo aqui. Né? E logo eles são abordados ali por um oficial que já... seus Zions e tal, não sei o que, seus porcos, vem cá, tal, não sei o que. E aí o Kirk, muito esperto, fala: é verdade, esse cara aqui não é da gente, dá um empurrão no Spock. E o cara vira a arma pro Spock e o Kirk já toma ali o cara. Faz o Kirk Fu dele. Faz um Kirk Fu, sempre muito efetivo. Muito ágil. E nocauteia o cara ali, né? Com o Kirk Fu. É muito bonito. E apaga o cara, né? Completamente, assim. Eu posso estar errado, mas pra mim sempre foi um apertão no ombro. Não, isso é o que o Spock faz. O Spock dá um tá. Mas o Kirk dá um karateca, assim. Tá, um Kirk Fu. Kirk Fu. E, enfim, ele fala: Spock, tá esse uniforme. Né? Spock, tá. Mas Spock vai lá, veste o uniforme e tal.
E ele vai como se ele estivesse escoltando o Kirk ali. Aí, enfim, eles encontram logo um segundo oficial. Esse eu acho que era SS mesmo. Esse era. Esse era da SS. Né? Não, esse era. Não, esse era Gestapo. O logo da SS parece depois no outro uniforme. Porque o Kirk usa 2 uniformes, né? Esse primeiro é Gestapo. Desculpa. Aí, enfim. Aí o Kirk ainda fala: o meu uniforme é mais alto que o seu, né? Mais bonito que o seu, né? E é um negócio engraçado que o Leme do Motorhead, ele coleciona um monte de coisa da época da guerra e falaram: você é nazista? Não. É porque os uniformes dos bandidos é sempre mais legal do que os uniformes dos bonzinhos. E se parar pra pensar, é pior que é. Eu sempre quis ser um Stormtrooper, né? Morrer automaticamente. Um Volgun, né? Todos eles de branquinhos, tudo igualzinho, bonitinho. E, enfim, aí o Kirk tá lá botando o uniforme, o Spock faz uma piada: capitão, o senhor pareceu um bom nazista, né? Vai ser bem convincente, né? Nossa, eu acho. Porra, o Spock não me fode, né? Hoje em dia essa fala não ia passar na produção. Não passava nem no roteiro, né? O déficit inicial, assim. Não consegui escrever a frase. Enfim. E eles estão andando por ali, tentando se infiltrar. Ele fala: bom, então. E aí eles veem numa televisão lá passando que o John Gill, que era o instrutor do Kirk, se tornou o grande cabeça condutor. desse negócio todo. Führer em alemão significa condutor, um taxista é um Führer. Não é líder? Condutor. Não sabia dessa. Okay. Pra mim sempre foi líder, mas eu não sei alemão. Ok, não sabia dessa também, legal, boa informação. E enfim, eles estão tentando então ir em direção e falar: bom, vamos falar com o cara. O cara era uma gente boa, o cara é meu professor, o cara, né? Como assim o cara que fez tudo isso aqui? Vou falar com ele. Então vamos lá falar direto com ele. Já tá com os uniformes, só a gente entrar no quartel lá e fala: mano, e aí? Né? Plano do Kirk muito direto, né? Não tem. Nada vai dar errado. E quando eles estão indo, passa um outro oficial lá de uma patente alta e o Spock não cumprimenta, né? Ele falou: ô, tenente, vem cá, você esqueceu como é que cumprimenta? O cara já se emputeceu, né? Cadê tua papelada e tal? O Spock meio que se perde assim, mas deixa. O Kirk salva o rabo verde dele, né? O rabo verde. Né? É pra não entregar sua papelada aí e tal. É que ele tá muito baqueado, que ele pegou um monte de caras de Zion aí, ele tá meio. E enfim, eles tentam lá escapar do cara, mas o cara, já macaco velho também, já sentiu um cheiro estranho ali, falou: meu, tem algo errado aqui e prende os caras ali, não tem jeito. Não, tira o capacete. Então, tira o capacete e o Spock. Puta, né? Tirou o capacete, as orelhinhas pularam pra fora e aí já era. Né? Não tem jeito. Próximas cenas, os bichos estão apanhando até não poder mais. Kirk todo marcado de vermelho, Spock todo verdinho. Verde. Eu achei muito legal, cara. Ele todo verde, todas. E o cara que apanhou antes ali, né? Olhando, vendo os dois apanhando lá. E cai um mito, né? Vulcanos têm pelos corporais, né? O peito do Spock. Aliás, esse é o único episódio que o Spock aparece sem camisa. Por que será, único. Né? É mesmo? É o único. O outro aparece ele com a camisa rasgada atrás, quando ele toma um raio divino lá, ele torra a camiseta dele. E só. E agora essa que ele tá sem camiseta. É que é muito sexy pra passar mesmo naquela época. O Spock muito bonito. Muito sexy. E, mano, o bicho era magrão, né, mano? Ele era mó magrelão. E, enfim, estão lá tomando porrada. O outro lá, que era o cara que salvou eles, né? Que avisou eles no começo. E eu acho incrível como eles ignoram esse cara o episódio inteiro. Tudo que o cara pergunta, eles foda-se, não vou responder. E passa no próximo tema. O cara entrou no episódio pra tomar vácuo. Ninguém responde o que ele fala. E, mano, os caras tomando porrada pra um lado e pro outro. É legal que o Kirk dá uma. Tal, não sei o que. O Spock toma uma chicotada, ele nem se mexe, né? Não se abala pra chicotada. O máximo que ele faz é acompanhar, assim, o movimento do chicote só por educação, né? Deixa eu fingir que tá doendo, né?
Eu fingi que tem impacto o negócio. Ele, ai, É, ai, logicamente está doendo, né? ai. Nossa, eu nem senti ele. É realmente o impacto da cordinha lá Então. mexendo nele. Nem se Massa. abalou com o negócio, mas enfim, tava verdinho lá, tava sangrando. Tava. Passaram muitos batons verdes. Muitos. E, enfim, o cara que pegou eles, que também é o líder ali da sessão de tortura, né? Que também tá ali. Ele fala, bom, então, vocês vão falar agora, tal, vocês precisam de mais incentivo, tal, não sei o que tá acontecendo, tal. Dando uma gelada ali nos caras, né? Pra ver se eles abrem a boca. Nessa entra um outro cara, que é o ministro... Engels? Não. Líder do partido, se não me engano. Não, é um ministro X. Eu não entendo minha letra, gente. Realmente é o que tá acontecendo. Deixa eu ver. Eu anotei, mas eu não entendo minha letra. Enfim. Pra mim é o Goebbels, então, tipo. Enfim. E o cara entra assim e tal. Ele fala, bom, vocês aí da SS não entendem que uma hora o cara se acostuma a sentir dor, não é assim que faz. Que se interroga as pessoas e tal. E o cara fala, não, mas então, o interrogatório acabou. Como assim acabou? Você conseguiu alguma informação deles? Então o interrogatório não acabou. Deixa eles pensarem lá na dor deles. Nessa hora, levantou a flag pra você? Até esse momento não. Eu achei que, mano, esse cara vai ser muito mais barra pesada. Levantou pra mim, cara. É, O pra jeito que ele falou. Não foi o que ele falou, mas o jeito que ele falou. Não, eu achei que ia ser um cara mais barra pesada, assim, que ele não ia. Ele não ia estar envolvido com o outro lado, assim. Não, eu achava Com que ele ia os ser um cara que, tipo, eu tô aqui porque eu fui obrigado. Tem muita. Isso é história, né? Bom, ou você tá a favor do partido nazista ou você tá contra. Ou você se morreu, fode, né? entendeu? Então tá bom, eu vou ter que carimbar isso aqui, tá bom. Então, não, para. Não, eu sinceramente, nesse primeiro contato com ele, eu achei que ele. Mano, esse cara vai ser barra pesada. Ele vai chegar e vai fazer umas torturas loucas aí, sei lá. Lógico que também não ia passar uma TV, cara. né? Eu achei que vocês fossem, sei lá, sentir mesmo. E o que foi chato, porque eu não. Lógico, foi um plot twist, mas bem pequeno. Porque também a hora que começa a revelar um monte de gente revela, né? Então, Sim. Isso é uma das coisas que eu não sou muito fã desse episódio, assim, é a cadência de turn points no final. Tem um monte de coisa acontecendo, você. Uou, sério? Que tava tudo tão amarradinho assim pra revelar tudo de uma vez, sabe? Eu achei meio estranho, podia ser um pouco mais afastado as coisas. Inclusive quando aparece o John no começo falando que não sei o que, tal, e depois aparece a Dara explicando mais, mas a gente chega lá. Manda vai. E, enfim, Kirk e Spock vão presos na cela do lado do cara que eles encontraram no começo, que chama Isaac. Não Isaac, mas Isaac. Né, cara? E, enfim. Um zionista, um cara de Zion chamado Isaac, né? Isaac. Desculpa, Isaac. Tem um de Zion. E aí. Então, esse não foi um roteiro tão sutil quanto o outro, né? Sutil? Esse tem a sutileza de paquidermes, né? Sim. A cena mais sutil foi a da chicotada. É um fato. E, enfim, eles estão lá presos e, ok, como é que a gente vai sair daqui? Né? Agora é a cena do vamos fugir. Do The Great Escape. E aí o que fala? Bom, então a gente tem que ir lá, tá, não sei o que, a gente só vai falar com o John Gills e vai ficar tudo em ordem. O Spock falou, tá, só que tem uma falha aí no seu plano, capitão. Uma porta fechada e um guarda do outro lado. A gente ainda não passou por isso. Né? Aí o que fala? Não, a gente tem, como é que a gente vai fazer e tal. E eles lembram do transponder que eles colocaram no braço lá. Subcutâneo, né? Subcutâneo, enxertaram, né? Isso eu fiquei puto, porque já teve episódio da primeira temporada em que o Spock fez com a mão através da parede, fez o carinha do outro lado abrir a porta pra ele. É o poder da força vulcana, né? É que eles não tinham um carinha atrás, tava longe, bem né? ali, né?
A recepção do toque também Mas não ia pode falar com o funcionar. Iron Grades e no outro no Iron Grades, então fez o efeito de gaiola de Faraday. Boa, hein? Pariu, ok. Ok. Desculpa, pronto. Não, cara, é mais convincente do que. Vamos tirar e fazer um laser que vai não sei o que, vai bater no. Não, a parte que me dá raiva nisso é que eles pegam, tiram os negócios que tem um cristal em tese, aí eles usam a luz pra refletir no cristal pra fazer uma fonte de calor pra derreter a trava. Cara, na hora que eles começaram a falar essas besteiras, meu cérebro bloqueou assim. Mas o maior problema não foi isso, é que o cara abriu a cama, aí ele tirou realmente uma chapa de ferro, de aço no negócio. Puxei. No murro, beleza. Mas até, se o cara quisesse, ele conseguia dar um lockpick nervoso com aquela merda já. Não precisava cortar o próprio braço, né? Pois é. Eu também não gostei nem um pouco dessa solução aí. Até Eu preferi o Kirk desenrolando a bobina e fazendo uma coisa que o cara tropeçar. Esse negócio que o cara tropeçar, ele pega. É muito boa essa parte, meu Deus. E, enfim, eles pegam um pedaço da cama, fazem um colocam um transponder, um cristal do transponder em cada lado, fazem uma pinça de 2,7 centímetros ali de distância, pegam a lâmpada e estrelam a morte, mano. 27mm, Cara, é a segunda vez que eu falo de Star Wars aqui. A gente não fala de Star Wars, gente. Vocês não me corrigiram. Não, não é que eu não te corrigi. É que não adianta. Shame on you, você tinha que ter me corrigido. Eu não devia ter nada. Você que devia decair. E, enfim, mano, eles fizeram um laser muito do louco com a lâmpada e 2 cristalzinhos. Sabe o que mais me irrita também? Os caras juntam um negócio assim e saem um raio pra lá, assim, certinho. Meu. Eles ainda falam, talvez eu acerte a mesa do lado, então, não sei o que, umas piadas assim, mas. Talvez eu acerte o seu crânio, Kirk. Então. Cara, esse episódio ele tenta ser engraçado, né? Não é que ele não é genuinamente engraçado, ele tem piadas que são notoriamente é hora da piada, deixa eu fazer a piada. E aí, cara, elas não são engraçadas. Inclusive, o clima não deixa, né? O clima não deixa e eu até entendo, vamos tentar colocar umas piadas pra tentar deixar o episódio um pouquinho mais leve, né? Porque o tema já é meio complexo e tal. Mas elas não foram nem bem escritas, eu acho, nem bem executadas. Tanto que tem uma parte que o Kirk fala, Spock, a gente vai fazer um humano de você ainda. O Spock, ele responde, é fora do personagem, assim. Ele fala, tomara que não, espero que não. Né? Ele deveria dar uma retrucada, tipo, capitão, eu não vou ficar sendo ofendido aqui, sabe? Ele fugiu no meio do corredor do negócio. Não sei, eles tentaram, acho que, amenizar o clima do episódio e ficou falso, sabe? Eu não consegui dar uma risada nesse episódio, assim, tipo, ok, essa piadinha foi boa. Eu dei risada quando o McCoy aparece, que eles falam, esse general que tá bêbado e tal. Ok. A cara dele de tipo, eu tô. Ele realmente fez uma cara de bêbado uma hora. Nossa, realmente. Depois ele respondeu. E você quer saber? Talvez ele estivesse bêbado. Não, ele já tá bem lá de cima já. O McCoy lá tomando o medicamento dele. Porque eles pegam ele lá. Por que você acha que ele tava com tanta dificuldade de não conseguiu botar a bota? Eu não tô conseguindo botar a minha bota. Então, essa cena do McCoy chegando e tal, ela é divertida. Mas eu acho que é a única cena legal, assim, que você dá risada. Porque é uma cena que a coisa tá mais tranquila. Eles já estão, ele não tem ninguém correndo atrás deles e tal. Apareceu o perigo de, vão, sei lá o que, vão buscar e tal, mas não é aquela coisa de, oh meu Deus, perigo imediato. Que é o que todo o resto do episódio é isso o tempo inteiro. A partir desse ponto que o McCoy chega, meio que, dominamos já a situação, né? E agora é só executar, né? Chegou um McCoyzão lá, acabou. O papai McCoy cuidou de tudo, né? Nossa, mas realmente, pelo menos pra mim, toda essa cena da fuga da cadeia foi realmente muito fraca, muito... Foi o Chapolin sairia da cadeia de uma forma tomar uma pílula de nanicolina. Daria, meu, sério, seria uma coisa mais incrível, mais inteligente. Essa cena realmente foi um cocô. Enfim, eles... cocô.
Muito justo, Chico. Eles fogem dali com um laser maluco, derretem a fechadura. E o Kirk fica lá, finge que tá preso ainda, o Spock se esconde, eles chamam o guarda Pra nocautear. pra nocautear o guarda. E aí Você tá morto, amigo! É porque não dá o laser no cara, né? E aí o Kirk ganha o segundo uniforme dele. É. E pela primeira vez, o Kirk tá de camisa e o Spock tá sem camisa. Pois é. Mano, o que aconteceu com esse episódio? Achei estranho isso. Beleza, o Spock tira a camisa, mas o Kirk botar? Não tá errado isso. É, porque seria muito normal um cara da SS andando por aí de cap, né, a roupinha e a camisa aberta. É. Aí, Mano, eu acho que é totalmente normal. É o Kirk, pô. Um peitoral daquele. Eu tenho que mostrar. Eu mostraria. O chato não tava certo. é. E, enfim, aí eles fogem, salvam lá o rapaz junto, nocauteiam o cara e eles pegam os comunicadores de volta, né? E aí descobre que tá tudo desmontado lá, porque os caras tentaram descobrir É. como se faz. Beleza, nisso eles entram num bueiro e vão encontrar o Mestre Splinter, basicamente. Ninguém vê. Não, tipo, eles pegam o carregado lá do Isaac, é isso? Isaac. Vou chamar de Isaac, Colocam vai, numa maca, falam, tem tanto cara aqui que a gente tá nem conseguindo. Velho! É, a gente pegou tantos Zions que a gente vai jogar na rua agora. É. Mano, é um monte de piada ruim, é pior que as nossas. Não, a gente cara. vai jogar na rua, não, a gente vai jogar no bueiro. Não tem um pingo de graça essas piadas. Nenhum. Não, é aquela desculpa pra convencer os guardas e. Não, Tico, O pobre. pingo! Chegou com delay aí no Jatos, porque teve que passar por todo mundo. Não, o fuso horário do Japão é longo. Mano, então, os caras escreveram uma sucessão de piadas ruins, sabe? É fraco, é fraco. Mas enfim, a culpa foi do John Meredith Lucas, que foi o roteirista. Ele não tem um pingo de Não criatividade. tem um pingo de criatividade. Nossa. Cara, esse cara, ele fez muito por Star Trek. Ele escreveu muitos roteiros, inclusive Miri, que é um roteiro legal. Ele dirigiu Miri. se não Miri me é engano. ótimo. Não, ele não dirigiu Miri, ele escreveu o roteiro de Miri. Ele produziu muitos episódios, ele dirigiu outros episódios. Ele começou como roteirista, depois meio que virou produtor, depois até dirigiu uns episódios ali. Mecânico. Você viu que a série já tava indo meio. Mano, quando você bota o roteirista pra dirigir, é que fudeu tudo, né? E aí a série já tava perdendo um pouco da qualidade já lá pra terceira temporada. Defecando já. Aí a questão é, ele fez alguma coisa. Qual que é a melhor coisa que ele fez? Eu acho que, do que eu lembro, eu acho que Miri, cara. Miri. Que Miri eu acho um episódio muito legal. Esse Eu vou tá pegar lá aqui pro lado. eu vou pegar aqui a lista do que ele fez. Aí a gente vai. Mas enquanto É. isso, ele joga ele no bueiro, né? Tipo, os caras vão É. pro bueiro. E aí eles encontram o Mestre Splinter, que é irmão do Isaac, que é o Abram. Não, Não é Abraão e Isaac. não. Não é. É Abraão e Isaac. Porque eles são muito sutis, entendeu? Porque a eu- sutileza reina nesse episódio. Olha, acho que a coisa mais sutil de nomes assim do episódio é o nome do planeta, que é só o Ecos. É. Tipo, que já não é nem um pouco sutil, mas. Olha lá. E- Por que não é nem um pouco sutil, Ecos? Qual é a relação? Ecos. Nosso mundo lá. Ah, ok. Ah, Tem um mínimo de é. sutileza. Um mínimo. É. Ó, Ok. o John Meredith Lucas, ele dirigiu The Ultimate Computer, que vocês não viram, A Land of Troyes, que não viram, e The Ultimate Computer? Ultimate Computer, o Kirk vai ter que... Vai ter Nossa, a lógica do- Vai ter que ser o Ultimate Kirk. A Land of Troyes, que é da terceira temporada, e The Enterprise Incident, que vocês não viram também. Ele escreveu The Changeling, Patterns of Force, A Land of Troyes e The Witch Survives, que é na terceira temporada também. Gente, não foi tão ruim. Changeling não é tão ruim, né? E aí ele produziu, puta, aí um monte, cara. Journey to Babel, Obsession, Gamesters of Tarskelion, Immunity Syndrome, Piece of the Action, By Any Other Name, Return to Tomorrow, Patterns of Force, Ultimate Computer e Omega Glory. Ele fez muita coisa pra Star Trek. Esse episódio eu acho que não é um bom Não é o exemplo. Prime dele. Não tá num bom Não, dia, não. cara. Mas o melhor dele.
Acho que você pode ignorar até os produzidos, é só os scripts dirigidos, né? Cara, eu acho que The Changeling, talvez, como roteirista. Talvez. Changeling foi legal. É um cara que fez muita coisa, assim, né? Esse foi um episódio ruim. É engraçado que eu não achei Miri. Será que eu tô confundindo Miri? Do computador bolado lá. Do que eles explodem a parede. Que é o Nomad. É, o Nomad. Where Nomad have gone before. Estamos esperando por vocês. Desculpa, tá, pessoal? Pode Eu tenho direito a uma piada ruim também agora, né? Todo mundo tem direito a piadas ruins. Ok. E eles tiveram direito a piadas ruins no episódio, porque nós não. Ah, sim, porque ó, entrou um zionista, um cara da SS e um da Gestapo. Daí, no bar. Cara, É assim que começa uma piada ruim, viu? eu devia ser o roteirista dessa merda. Enfim, eles entram lá no bar? No esgoto e eles encontram aí o que é um irmão do Isaac, que é a Ibram. E ele fala que a fulana, que é a Dara. era pra ser a esposa do Isaac, foi morta. A Sarah, né? A Sarah. Faltava. Sarah, né? Só pra dizer que Sarah, né? ela foi morta e os caras pisotearam nela e tal, não sei o que. E agora você vem me pedir. 5 horas. Você vem me pedir pra ajudar um estranho e tal, não sei o que. Enfim, eles dão fazem um teatrinho ali de uma invasão do pessoal dos nazistas. E inclusive a menina que eles viram na TV lá, que estava sendo condecorada, entra junto tal, e rende todo mundo ali. E Ganhou a Eisenkreuz mesmo. e eles simulam a morte desse irmão do Isaac. Depois eles revelam: pegadinha! É na hora que o Kirk consegue render todo mundo, né? É a hora que o Kirk Spock quer sentar o cacete na galera. Não, tô brincando, é piada! É pegadinha, é pegadinha! E aí eles revelam: não, a gente tava fazendo isso pra ver se vocês estão mesmo do nosso lado e tal, não sei o que. Nossa, caralho! Tipo, fiz merda, deixa eu falar alguma merda pra não apanhar, né? E tá bom. E assim eles se juntam com a patota, a resistência ali do esgoto, né? Resistência do esgoto. Que inclusive essa menina que entra, que eu perdi o nome dela aqui. Dara? O nome da personagem é Dara. É Dara? Então. Ela não é de Zion, ela é de Echoes, né? Ela tá lá pra ir contra a Fatherland, né? Como eles estão chamando já aqui. E inclusive ela foi condecorada por entregar o próprio pai, né? E olha como esse episódio eles saem dos personagens. Porque o Spock fez uma cara de espanto. O Spock fez: uou! Mano, quando o Spock se espanta, a gente vê que tem alguma coisa errada, né? O Spock tá espantado. E o Kirk de camisa falando foda-se. E o Kirk de camisa. O Spock espantado, o Kirk de camisa falando foda-se. Então, enfim. Eles. Ok, a gente precisa falar com esse John Gill. E essa Dara revela que não, o cara vai fazer um pronunciamento hoje e eu sou da cúpula fodona e eu posso botar todo mundo lá pra dentro. E aí vira uma sucessão de pastelão, porque agora eles viraram uma equipe de televisão que vão filmar o evento e eles estão com. Virou Bastardos Inglórios, cara. Nossa, eu ia fazer essa piada agora. É um Bastardos ruim. Virou eu imaginei o Kirk assim, Corlane, eu imaginei. Não, é Buongiorno. Ok, eu assistiria isso com o Shatner. Cara, com certeza. Porra, Tarantino, por que você não chamou o Shatner, né? Teria sido muito mais legal. Nossa. Enfim, e aí eles invadem o negócio lá como se eles estivessem cobrindo uma matéria a respeito da Dara e sobre o pronunciamento em si do John Gill. Nessa que eles estão indo, eles vão se infiltrando, eles descobrem que o John Gill tá numa. Ele faz um pronunciamento através de um vídeo, né? Segundo o Flag levantando. Ele não tá ao vivo. Mas agora é declarado, né? Que não é culpa do cara, né? Ele nunca tá ao vivo, né? Para as pessoas. E aí eles vão lá, não sei o que, eles conseguem ver através de uma janelinha
que o cara realmente tá meio catatônico. Assim, pô, o cara tá parado. Quando aparece ele falando? Não, agora, antes do pronunciamento. Ah, gente. Quando eles encontraram. Quando eles vêm pela né? primeira vez, né? E aí a gente, tal, algo estranho tá acontecendo. Tá gaga esse velho. Kirk vira e fala, eu não sei se o cara tá drogado, eu não sei se ele tá psicótico, eu não sei qual que é o problema, a gente precisa do McCoy. E aí eles entram no guarda-roupa e interfonam e a Uhura, oi, tô aqui. Né? E beleza, manda o McCoy aí. E vamos então fazer uma pausa, porque McCoy vai chegar e a gente vai pegar cerveja. Basicamente é isso. Então a gente já volta. Isso aí, estamos de volta. Dentro do armário, Kirk esperando o McCoy chegar. E o McCoy tá com um problema com as botas. O Kirk falou, manda ele pelado se vocês fizeram, mas eu quero ele aqui embaixo agora. Ele ainda não tinha chegado, mas a cerveja chegaram. A cerveja teletransportou antes. Tico não está com cerveja. Mas eu tô bebendo por ele em dobro aqui. Ah, então Pronto. beleza. Então tá válido. Pelo menos não é com água, né? E McCoy é teletransportado semi-vestido. Ele só tava tendo problema com as botas. Não, e ele reclama. Uma eu acho que lá- bosta. Com uma, outra deu Eu certo. acho que lá em cima ele reclama que ele não tá conseguindo botar a bota. Não tava né? conseguindo e tal. Aí o Spock um bêbado. vai fazer mais uma piada fraca do episódio. Que é, não, mas doutor, é só fazer a mesma força com os dois dedos extremos e fazer a força pra frente. É verdade, agora eu consegui colocar a bota. Sabe que eu não interpretei isso como uma piada? O McCoy nunca Tão conseguiu ruim. colocar uma bota antes na vida, né? A outra foi a Chapel, colocou pra ele. Ô, Chapel, bota minha bota aqui. Como é que ele botou outra bota? E, enfim. Então agora eu fiquei pensando nisso, seria legal, hein? O que? A Chapel colocar a bota nele? Ok. Beleza, a Chapel seria legal. Teria que inverter tudo. A bota não nele, nela e ela tirou. Não, pera, isso ficou. Ok. Continua, E- por favor. Enfim, eles vão assistir o pronunciamento aí do John Gill. E, enfim, o cara se pronuncia através de uma tela e todo mundo, o país inteiro, né, o mundo inteiro talvez, O planeta o planeta inteiro. vê só através da televisão. O cara nunca aparece publicamente, né, a princípio. Se bem que ele aparece publicamente porque tem aquelas imagens de estoque que eles usam lá, que aparecem em preto e branco e tal. Ah, sim, mas é gravações antigas, né? Não, então, eles usam inclusive uma gravação de uma passeata que é o Hitler mesmo passando, mas eles É. simulam que é o John Gill, né? Enfim. Então ele aparecia publicamente antes, parou de aparecer, né? E beleza. Nesse momento a gente... Um outro personagem que existia já no episódio, mas que não tinha muita importância, que é o Meloquen, né? Como é que é? Melacon. Ela cueca. Que ele é o vice-Führer. E beleza. Então a gente vê que esse cara, ele tá travando essa porra, sei lá. Meu computador tá travando o tempo inteiro. E... Vírus. pode ser. Para de ver porn que fala. E aí ele... Enfim, eles colocam a imagem do John Gill falando e o microfone, né, aquele microfonão grande assim, bem na frente da boca dele. Então ninguém vê a boca se mexendo. O cara tá lá durão assim e aí vem várias frases... Microfone de news radio, né? Na cara. na cara. Eu tenho igualzinho, cara. Eu acho. E... porque isso é importantíssimo pra gente falar agora, eu acho. Cara, eu acho que é muito. Eu acho Todo que, mundo precisava saber disso. cara, o episódio gira em torno daquele microfone. Do microfone que você tem em casa. Eu acho já, no outro eu tinha o Sargon, agora eu tenho o microfone. Acho muito importante. E aí o McCoy olha e fala, não, ele tá definitivamente drogado, só não sei por o que, eu preciso ver mais de perto. Enfim, eles vão na mesma peripécia do somos uma equipe de filmagem muito louca, tal, não sei o que, vamos filmar aqui. E uma coisa que eu acho legal dessas cenas é que o Spock ele tá com uns postes de luz, né? E aí quando ele vai passar na frente de alguém, ele taca a luz na cara do mano assim, pro mano não ver a cara dele. Isso eu achei muito legal. Sempre que ele vai passar perto de alguém, enfia a luz na cara do mano assim, o cara e ele segue reto. Isso eu achei legal. Meio três patetas, mas funciona. Não funciona. E aí a gente tava falando do negócio
quando você tá assistindo, você quer ser enganado e tal, e tem coisas que impedem isso, Sim. né? E aí uma coisa que acontece isso comigo é, o cara ele não se mete, ele não aparece em público, no momento nenhum, mas ele vai fazer a transmissão na única porta que tem uma janelinha ali. Que tem uma janelinha, exato. E inclusive, se você tirar a TV, ele tá exatamente atrás daquela parede. Que é o que acontece, eles atiram na TV e o cara é atingido. Não é na TV. É que tem a TV uma e janelinha. aí do lado tem uma cortininha com vidrinho, é lá. Ah, sim, ok. Vai, tudo bem. Era uma janelinha que tinha uma cortininha na frente. Mas mesmo É assim, verdade, ele está. Não é essa questão. Mas é que ele tá de atrás da frente. TV que ele tá. Ele tá de frente Aparecendo. no meio da janelinha. Ele não tá num canto, ele não tá numa ilha de edição. Ele tá bem ali e os caras sabem que ele tá bem ali. Vamos atirar no meio. Pega nele. Enfim, é meio. É meio cocô. É meio cocô. Cocô. E aí, enfim, eles vão lá, o McCoy fala, olha, eu não sei o que é, eu posso dar um estimulante. É aquele mesmo estimulante de sempre do McCoy, que deve ser uma pinguinha que ele injeta no sangue do cara, opa, acordei. Um brinde ao. Né? Tipo, uma coisa tipo o São Bernardo, é isso. Os caras estão morrendo, vai o McCoy, dá uma pinguinha e o cara acorda. Exato, o McCoy é o São Bernardo. Nossa, muito E o McCoy usa lá um estimulante, o cara tá meio voltandinho assim, mas ainda tá meio inconsciente. Tal, aí o que fala? Spock, dá uma ajuda aí, faz um mind meld louco aí e vê o que você descobre. Spock vai lá, fala que vai fazer um mind meld, faz outra coisa, fala, eu deixei ele aqui num estado que ele pode responder algumas perguntas simples. Aí o Kirk... Ele usou o trick vulcano da semana, né? Acabei de inventar meu superpoder novo, vamos lá. Coringa do inferno. E aí, enfim, o Kirk vai lá e dá uns tapas na cara do cara, você precisa me responder, o que aconteceu e tal. No meio de um monte de frases sem sentido, ele revela que ele introduziu o conceito do nazismo nessa sociedade porque ele queria era uma sociedade que estava toda destruída e toda dividida, e que ele achou que esse conceito era muito eficiente para unificar a sociedade, que depois teria parecido, que no começo funciona e que depois esse Melacon ele teria deturpado aí o conceito e seguiu o mesmo caminho que a Terra seguiu, né? Esse é o plot. Agora, senhor John Gill, você não era um observador? Você não devia não abrir a boca? Por quê? Não, isso não explica, também não explica Realmente. que assim, uma coisa. Podem me corrigir se eu estiver errado, tá? Mas a base da Alemanha nazista ter crescido tanto foi em base em duas premissas. Uma de falar, vocês são um povo escolhido, e aí depois introduzir um inimigo em comum pra falar, olha, vocês são um povo inimigo, mas vocês estão aqui ferrados por causa dessa galera. E aí singulariza um ponto e tal pra criar um inimigo. E aí quando você cria um inimigo, você consegue juntar a população pra fazer o que precisa. É engraçado que Bismarck conseguiu fazer isso no Império Prussiano, sei lá, 80, 90 anos antes. Não, mas que Bismarck era um puta do general também. Era um né? puta no general, mas a questão de unificar aquele monte de tribos. Até hoje, se for na Alemanha, tem as cidades que todo mundo conhece, Berlim, Frankfurt, caramba, quatro. Mas tem um monte de vilazinha. Bismarck é um puta de um general, foi lá e conseguiu falar, vocês são tudo a mesma coisa. Não, mas ele tem charque, eu tenho porco defumado, a gente não tem nada a ver, ele é loiro, eu sou moreno. Ele tem Super Nintendo, foi tem Mega Bismarck Drive. que juntou Eu tenho um Super Nintendo, ele tem Mega Drive, eu sou lindo, ele é o Newton. E sabe, essas coisas. Então, mas foi Só por isso eu vou roubar sua cerveja. Isso não é cerveja, isso é cidra. Cidra, foda-se. Então, mas foi o Bismarck que virou e conseguiu unificar a Alemanha mesmo e gerar uma potência mundial do dia pra noite, né? Aham. Tipo, Mas inclusive eles tocam nesse assunto. O Isaac, ele fala, né? Eles perguntam o que aconteceu, Tom. E aí ele fala, eles precisavam de alguém pra odiar, pra ficarem juntos, né? E o que pergunta, por que eles te odeiam, né? Porque eles precisavam de alguém pra odiar. Né? É isso, né? No final das contas. Sintetiza. Essa parte eu achei Não, interessante. Então, Sintetiza bem
o conceito também. É o problema de muitos episódios de Star Trek, né? Ele tem ideias legais, né? Tem conceitos legais. Pô, seria legal uma ideia assim. A gente quer falar sobre esse tema e a ficção científica nos dá liberdade para falar abertamente desse tema, né? Que essa considero eu, o grande trunfo da ficção científica. Queremos falar sobre isso. É um tema complexo. Ficção científica permite. E aí as pessoas podem escrever e discutir sobre esse tema sem ofender ninguém, né? Não, é um alienígena, um outro cara, lá longe, não tem nada a ver com a gente, só é uma situação parecida. Ok, agora podemos conversar sobre esse assunto, né? Quando você desumaniza o negócio, né? O tema é livre. E então é uma premissa legal para um episódio, é um tema que a ficção científica e Star Trek como sendo o carro-chefe aí das ficções científicas de televisão, né? Teriam que tocar, né? Hora ou outra tinha que acontecer. O problema é a execução. O problema é a execução, né? É um roteiro ruim. E tem algumas falas muito boas nesse Tem episódio. frases ótimas, tem frases ótimas. Essa mesmo é uma boa. No fim, o professor lá, depois tem outra fala, mas isso aí a gente fala no fim, né? O problema é a execução. Não sei qual que foi o trauma aí deles, mas é problema. Enfim. A gente vai falar mais da opinião geral daqui a pouquinho. E. Enfim, onde que a gente parou? Eles. O Kirk tá lá e o John Gill então expõe pro Kirk qual foi o. O que ele tava pensando? O que o bicho tinha na cabeça quando ele resolveu plantar a semente da discórdia aí, né? Que ele como historiador analisou e falou, bom, talvez eu consiga usar isso pro bem, usar de uma maneira boa, usar de uma maneira interessante para unificar esse pessoal aqui e conseguir resolver o problema de desunificação desse pessoal, desse planeta. E aí entra Melacon e mela com tudo e fode com tudo. Né? E eu não roteirizo isso, cara. Eu vou inventando na hora, cara. Eu achei que você já tinha estourado sua cota de piadas ruins. Não. Espera que você vai ver. Ai, desculpa, é por bloco. E o segundo bloco é sempre pior. É sempre. E, enfim. O Spock ainda tem tô lendo aqui minhas anotações. O Spock ainda faz um comentário. Não, agora eu entendi porque que vocês gostam tanto de jogar, né? Porque sempre tem um risco de. Mesmo que você tenha certeza que você vai ganhar, sempre tem o risco da perda e tal. Tem uma Eu achei estranho isso. É fora do personagem. Totalmente cara. fora do contexto, fora da situação. Aí Não, que o o que Spock fala, não né? falaria isso. Então, aí logo em seguida o que fala? A gente ainda vai fazer um humano de vocês. Não, espero que não, capitão. Não é como se. É Ruim, cara. É ruim. Enfim. Nessa entra uma galera ali onde eles estavam. Rendem todo mundo. Não, rendem, e aí o cara fala, pegamos o espião, esse orelha pontuda aqui, sei lá o quê. E aí, temos que entregar ele diretamente pro Melacon, porque esse é um espião e tal, não sei o que. Beleza. Nisso a gente já fica sabendo que o outro lá, que era o ministro X, tava. Engels que tá com rebelião, né? Lembra um pouco Engels. É, que não tem nada a ver. Sim, né? sim. Mas... Aí levam o Spock diretamente falar com o cara, enquanto o Kirk tá ali tentando acordar faz o que vocês tiverem que fazer, ganha tempo. E o Kirk tá tentando acordar o John Gills. Beleza. Nisso aí, o Spock tá de frente a frente lá com o vice-Führer. E o cara. Você vê que ele gosta de eugenia, né? Ele é o mestre da eugenia, né? Ainda fala, né? Então nos explique, né? O que tá acontecendo com isso aqui? Que é isso, né? Qual a sua opinião? Fala, veja bem, os olhos, não sei das quantas, as orelhas mal formadas, né? O crânio pra frente mostra que é um ser intelectualmente inferior e tal. Ele vai, né? Falando das teorias malucas dele. Enquanto isso, o Kirk tá lá esbofeteando. Que é pra ser uma cena meio cômica também, eu acho, né? Mexer com coisa cômica com eugenia, velho, sei lá, também, né? Não pega bem, né? Não é de bom gosto. Mas tá bom. Um judeu, um gespapo e um eugênico entrou no bar. Deus do céu. Enfim. Eles. Nisso que eles estão lá. Então vamos levar lá, vamos
examinar esse bicho aqui e só guarda o corpo porque ele vai ser legal pra deixar no museu, não sei das quantas. Meu Deus. Né? Beleza, tudo acontece todo dia, né? Tem tudo tranquilo, né? Eles falam isso de deixar o corpo no museu? Sim, falam. Isso não lembra o Stalin ou Lenin? Quem foi que foi deixado no museu? O Stalin foi enterrado, né? Numa coisa de vidro, Foi né? o Lenin, né? Foi o Lenin, né? O Lenin ele foi meio que mumificado, né? Ele Colocaram coisa de num- vidro, né? num- Ele tá lá até hoje pra ver, assim. Caramba. Pensei que era o Stalin, mas é o Lenin. É o Ilianov, né? E ele tá lá, assim, numa esquife de... Esquife ou esquife? Esquife, né? Esquife. De vidro. Mumificado. Que nem a Do mal, né, mano? Branca de Neve também ficou num esquife. Branca de Neve. Mas aí ela teve um príncipe que era meio chegado numa necrofilia e falou: foda-se, encontrei um corpo morto no meio da floresta e eu vou dar um beijo. Por que não? Enfim, Lenin não teve essa sorte. O Lenin Tá Lenin esperando ainda. Tá esperando o Stalin o dele. príncipe encantado dele. Stalin dele. Enfim. E aí, Só assim pra gente rir no episódio. nessa, o que se bofeteia tanto, o cara acorda. Fala: mano, não para de me bater, bicho. Cara, eu juro pra você, eu ia rolar no chão de dar risada se a primeira coisa que o cara falasse fosse ai. Ai, para com essa porra, né? Tá doendo. Eu tô desacordado, mas tô sentindo, né? E aí o que fala? Não, você precisa avisar as pessoas e tal, não sei o que. E paralelo a isso, o Spock tá sendo levado pra ser dissecado. Né? E nessa o cara pega lá o microfone e começa a falar pra todo mundo: não, porque a gente foi enganado, o povo de Zion, não foi um ataque de todos os econianos, foi ataque de uma pessoa e tal. Enfim, ele aponta a culpa, o foco da culpa todo em cima do. Econianos ou ecosianos? Ecos. É porque é ecos, né? Deve Ou ser eco? ecosianos. Não, né? é que eu não lembro. É ecos ecos. ou eco? Ecos. Ah, ok. Então deve ser ecosianos, Ah, tanto faz. Enfim. Não foi um ataque de ecos num geral, mas de uma pessoa. Ok. Né? Ele aponta o foco da culpa. E nessa o cara se emputece, pega uma metralhadora e atira em direção à televisão, que tem a janela lá junto, e o cara tá atrás e toma um monte de tiro, que tenta pular por cima, mas chegou tarde. De qualquer jeito ele ia acertar ele, porque quem colocou ele nessa sala foi o. O cara, eu quero saber exatamente o que aconteceu. Exato. E, enfim, agora nessa o Isaac saca uma arma e mata o Melacon, que faz uma cara horrível na hora de morrer. Ele faz um Cara, foi uma das mortes mais. Cocô que eu já vi. Cocosentas, Foi uma morte cocosenta. Cocosenta. horrível. E aí ele morre. Mas é um momento de redenção também do Isaac, né? do Isaac, que queria matar o John Gill e acabou matando o mal real. Né? E aí, cena bonitinha, todo mundo, agora a gente vai fazer certo, agora chega de matança, é hora de curar as feridas e tal. Um discurso bonitinho no final das contas. E aí o professor, antes de morrer, ele fala uma frase que eu acho interessante e tal, pelo menos que não tem tanta relação, que eu acho que até os historiadores estão fadados a cometer os erros da história. Nossa, cara. É uma frase legal. Puta, essa frase foi a frase tipo, Só que logo em seguida, quando ele poderia colocar uma cerejinha ali em cima do chantilly, ele coloca um cocôzinho, porque ele fala, eu deveria ter seguido a diretiva principal. Sim, se você não tivesse se mexido, bicho, nessa merda toda. Não, assim, a resposta certa do Kirk era do shit Sherlock. Cara, eu posso ficar parado observando ou posso criar o terceiro Reich num outro planeta. Foda-se. O que eu vou escolher, caralho? Mano. Idiota. Aí viraram pra ele, ele falou, acho que eu vou ficar quieto. Alguém falou pra ele, mano, senão não vai ter episódio. É verdade. Deixa eu cagar o planeta. Deixa eu te contar uma história. Entrou o Isaac. Puta que pariu. E isso é o episódio, gente. E aí, beleza. Kirk não come a minazinha da semana, ninguém sabe como. Porque é nazista. Devia ter um beijinho. Pelo menos um beijinho.
A Dara. A Dara, é. Verdade. Pô, por que não? Ah, mas não ia dar tempo, não ia ter clima pra isso, eu acho, no negócio. Não precisa de clima, é o Kirk. Clima vem com ele. Ok. Entra Kirk e entra o clima. Justo. Né? Não faça guerra, faça Kirkzinho. Kirk tá espalhando as sementes dele, como no outro episódio, né? Pela galáxia. Sim. Por que não em Ecos? Com certeza. Né? Tinha que ter um Kirkzinho em Ecos. Não sei, Kirk não comeu, ninguém sabe o que aconteceu, sei lá porquê, não era um bom dia pro Kirk. O nazismo brocha, né? É porque o Spock tirou a camisa aí, confundiu as coisas um pouco. O Spock também era bonitão sem camisa, aí sei lá. Ficou difícil. Muito. E é isso. Acabou o episódio. Graças Acabaram as a Deus. piadas. Não, as piadas vão As durar. piadas continuam. Então vamos sair e a gente já volta? Vai sair. Não, a gente não vai sair, a gente vai ficar aqui. A gente só vai fingir que corta. E Eu vou aí. encher meu copo de cidra. É. Isso sim. E a gente já faz as nossas considerações finais. Então é isso aí, estamos de volta. Vamos lá, James. Ai, semana passada a gente fez episódio que eu falei, vamos passar de ano, vai. Não tô tão bonzinho. Não é, é que assim. Eu acho que podia ter tanta coisa a mais. Ele podia ter falado de muita coisa mais, podia ter aprofundado mais, colocado outras questões interessantes. Mas ele só. Parece aquele moleque que tem que fazer o trabalho de escola e ele só pega e junta de uma vez e fala, tá aqui, sem nexo Trouxe nenhum. de vários lugares. E tal, e aí eu vou dar 2,5, que assim, esse ainda vai passar, mas essa é a última chance. É um bom episódio da semana que vem ser melhor, Milton. Vamos ver. Nossa Então, senhora. ó, Levantou já meu flag. Meu flag já levantou com isso, Nilton. Pior nem copia e cola, né? Ele coloca pra imprimir a página do Wikipedia, né? Sim. Vem até com a URL em cima da impressora, né? Então, professor, E no último, né? O a data, site, né? Né, tem em cima, tem o header da página, aí o exatamente, artigo da Wikipedia, aí pra ele seguir a regra da BNT, extraído do site wikipedia.com. Exatamente. Então, 2,5. 2,5, ok. Manda bala, Tico. Cove. Cove. Olha, bom. A Rússia. A gente venceu a guerra, né? Bom, então. Eu também achei que esse episódio foi muito mal desenvolvido. Tinha potencial para ser uma coisa muito maior, mas foi muito mal desenvolvido. Não gostei muito. O episódio todo eu fiquei pensando como é que aquela situação, como é que o nazismo surgiu naquele lugar. Acho que obviamente logo de cara a gente já sabe que foi uma influência externa, Contaminação cultural. uma contaminação cultural da gente neles, né? Que obviamente veio do historiador que causou aquilo. Mas eu fiquei pensando o tempo todo, o episódio todo, como é que aquilo aconteceu? Como é que aquela influência surgiu? Como é que aquilo aconteceu? Aderência, né? E o tempo todo eu fiquei imaginando ele com toda a boa vontade do mundo, por exemplo, tentando ensinar para as outras pessoas um pouco sobre a história, a nossa história e tudo mais. E alguém com sede de poder, alguma coisa assim, pegou Seria mais interessante, a noção, o que ele contou, falou, putz, gostei disso, eu vou fazer. E não ele implantou. Cara, ninguém faria isso, muito menos um historiador. Um historiador jamais faria isso. E eu não estou falando especificamente sobre o nazismo. Qualquer outra coisa Que não é legal, que não deu certo. Ele já sabe que ele é um historiador, ele sabe que não deu certo e o porquê não deu certo. Sim. Ele poderia ter analisado, visto o que poderia dar certo e já
que era a intenção influenciar de uma maneira correta, né? Sei lá. Pô, vai dar os ensinamentos do Gandhi. Não sei. Mas. E quando o cara. Quando a gente vai lá nos últimos instantezinhos do episódio e realmente mostra como é que influenciou, por que aquilo aconteceu, eu achei uma coisa tão fraca, tão vazia. Me decepcionou muito, assim, como aquilo aconteceu. Eu tava esperando muito que fosse qual que é o vice-líder? O Melocon. Tava esperando muito que o Melocon já fosse alguém que estivesse com sede de poder e tudo mais, que já tava subindo no poder. Daí o cara vem, dele de certa forma captura ou faz alguma coisa assim, ou pelo menos pega algum tipo de ensinamento que ele estava tentando ensinar e pega pra ele e se transforma num Führer, alguma coisa assim. Mas, putz, eu odiei o fato dele ter implantado. Então, meio ponto, é isso? Mais ou menos isso. Não, vai, eu vou dar 2,5 também. 2,5, ok. Já dou 2,75, mas eu acho que eu vou dar 2,5. 2,5. Ok. Nossa. Manda bala. Ah, sou eu? Sim. Oh, desculpa. Obrigado, Chico. Bom, vamos lá, pessoal. Que nem por conta de questões pessoais que eu falo, então eu já conheço todas as histórias. Tem história de tia-avó, tem história de tudo. E é uma coisa gradativa, né? A ascensão, eu sou um cara que eu não acredito, complementando o que você falou, eu não acredito esse é o país nazista. Eu acredito na Alemanha nazista, eu acredito em que existia o nazismo, existia a Alemanha. Tanto que eu sou um cara que assistiu quase em pé na cadeira Operação Valkyria, em que ele fala, ele deixa muito claro, ou você está a favor do seu país, ou você está contra o mundo. Você não vai conseguir defender o seu país no mundo. E a questão é do nazismo, agora eu vou fazer um paralelo, porque esse é um episódio mais sério e a intenção do roteirista, imagino que seja levantar essas questões mais sérias, porque pra gente a gente tá no século XXI já. Mas lá fazia 22 anos que tinha acabado a guerra. Era próximo, né? Pois é. Era muito próximo. E é uma coisa interessante que todo mundo passou pela guerra, né? Pode não ter ido pra guerra. Estava vivo durante um período, né? Sim. Tanto o roteirista como todos os atores. Ouviu no rádio, sei lá. Né? Então eu imagino que naquela época a questão da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, era muito importante. Eu até tentei entender e eu até senti um pouco de tentar essa separação, porque assim, é que não falei. Meu avô era alemão e judeu. Né? Então, quando o pessoal falava, nossa, você é alemão, então você é nazista, isso era uma ofensa. Né? Ele não se abalava, porque não. Né? Mas eu acho que a tentativa era de separar esse negócio do nazismo da Alemanha. Tipo, existe o povo alemão, existe o povo nazista. Isso é uma coisa separada. Eu senti um pouquinho disso, mas o episódio é ruim. Ele podia trabalhar por esse lado, ele não trabalha. Ele literalmente tenta fazer dar um Ctrl-C e Ctrl-V até no Great Escape, né? Na Grande Fuga. Eu já vi um monte de filmes desses, inclusive mais ou menos da mesma época. Então podia ser trabalhado melhor, podia ter sido mais sutil.
é besta. Ele pega um ponto pesado e ele não tenta usar o eufemismo em nada. Só faltou matar alguém. Só faltou botar num paredão de fuzilamento. Pegar uma menininha e fuzilar, um negro e fuzilar. Só faltava isso. Então eu fiquei aborrecido com o episódio porque eu esperava mais, porque é uma ficção científica. E eu esqueci que eu estava de uma certa forma assistindo uma ficção científica. E as coisas que trazem de volta, me trouxeram de volta, não, Daniel, isso é uma ficção científica, foram totalmente macarrônicas. Eu não gostei, eu vou dar um e-mail. E eu tô sendo bonzinho, porque eu vi o peito cabeludo do Spock. Um ponto foi do peito cabeludo. 1.4. Mas assim, o próprio estratagema do episódio, meu, é o que eu tava brincando, é o que eu brinquei agora há pouco, mas falei sério, eu tenho duas coisas, ou eu posso ficar quieto observando e tipo tentando afetar ao mínimo aquela população, que era o trabalho dele, era o trabalho, a obrigação dele, ou eu posso instaurar o nazismo para tentar unificar, ou seja, deixar um povo como igual. Você tem cocô na cabeça, cara? Agora eu pensei como só ruim isso. Eu vou instaurar o nazismo com a melhor das intenções. Cara, é isso. Não quer dar certo. Não tem como ter boas intenções nisso, cara. Dá errado. Eu entendo. Por conta dos meus avós e da minha tia-avó, eu consigo entender que existia o povo judeu que estava lá, o povo alemão que estava lá e falava, meu, eu acho errado matar, acho errado isso, nós somos iguais e blá blá blá, mas ou eu faço essas coisas ou eu vou pelotão de fuzilamento. Então, ok, eu não vou pegar em armas, mas eu vou ficar carimbando, assinando papel. Eu vou tentar errar ao máximo o meu tiro, eu vou, sabe, essas coisinhas. Tentar sobreviver a isso para tentar segurar o meu país depois que essa porra toda acabar. Se acabar, porque naquela época a gente não ia comentar, mas teve os problemas na Virgínia também, algum tempo atrás, sobre esse tipo de coisa. E eu gosto de lembrar porque é o que eu falo, como eu sou descendente de alemão, eu também sofro. Porra, Daniel, como assim você tem como é que fala? Cidadania alemã e é judeu, você tá louco? Ai, caralho. Porque fizeram que nem a gente tava falando antes, um americano foi pra Berlim e fez uma saudação de Hitler e apanhou na rua. E provavelmente foi preso também, né? Mas antes ele apanhou e, cara, apanhou bem. Justo, tipo, isso. Amigão, aqui não é os Estados Unidos. Você faz declaração de ódio, você vai pagar por isso. É mais rápido, os alemães são mais eficientes, então você vai sua punição vai virar agora. Então é muito pesado isso, é para parar para pensar mesmo, até que ponto uma ideia é ruim. Eu tenho a melhor das intenções, mas essa ideia não funcionou, é péssima e deflagrou em algo horrível, e o quanto as pessoas estão sendo manipuladas, porque tem a questão da manipulação no episódio também. Então, um e-mail, eu odiei. Um e-mail. Okay. Não gostei. Justo. Vamos Desculpa lá. aí, pessoal. Vamos lá. Eu não gosto do episódio, eu acho um roteiro mal escrito, eu acho ele mal estruturado o episódio. Os personagens, por mais que... Vamos lá, por mais que eles estejam numa situação péssima, a gente não consegue se afeiçoar muito pelos personagens,
porque o episódio é ruim. Né? Pô, é a faca e o queijo na mão e o cara não consegue cortar o queijo. Sabe? Corta a mão. Ele corta a mão fora, exatamente. É ruim. Eu não consegui me afeiçoar, mal consegui decorar o nome dos personagens. E olha que são estereótipos. Era pra gente ter decorado. Né? É difícil se afeiçoar com esses personagens. Por roteiro ruim mesmo, direção ruim, tava tudo estranho. Até os personagens fixos da série, os recorrentes, até eles estavam fora de personagem. Né? Então, não é um problema dos personagens novos, dos atores da semana. Não, é um problema da estrutura do episódio, tá ruim. Pensando duas coisas rápidas, assim, uma coisa que eu não gosto, assim, eu não gosto, sabe, independente do tema, mas eu não gosto do apontar o foco para isso aqui é a culpa, sabe? A culpa de ser um lugar único. Eu acho muito complicado. A culpa nunca é um único mal. É uma coleção de coisas ali que se juntam e formam aquele ambiente. Um único ser mal dominando tudo, a não ser que seja o Galactus chegando, sabe? E caralho, ele tava com fome. E o Galactus não tinha desculpa de estar com fome. Não acho que é por aí. Eu acho que é uma desculpa muito fácil, sabe? Não, o mal é só isso aqui, a gente eliminou isso aqui, tá tudo resolvido. Pô, peraí, esse pessoal todo que passou um X tempo acreditando nessa coisa, como é que você muda a cabeça desse pessoal de volta? Não vai ser um programa de televisão que vai mudar toda a história da... Cara, essa sociedade inteira foi afetada. Não é matando um cara que você resolveu esse problema. Não é assim. Acho ruim essa saída. Não tinha Pensando no como que poderia ter sido... Eu acho interessante, quando eu tava assistindo o episódio, né, eu falei, pô, e se não fosse um cara introduzindo a ideia? E se realmente tivesse brotado do nada, de novo, a mesma ideia, do outro lado da galáxia, em outra sociedade, a mesma coisa? Tudo bem que aí os símbolos não seriam os mesmos, por uma questão histórica, mas a ideia em si, e se a ideia fosse uma coisa recorrente, aconteceu de novo em outro lugar? No caso desculpa interromper, claro. Mas no caso da ideia especificamente de ser alguém que falou, o meu povo é o super povo, é o melhor e aquele é o inimigo. Putz, isso eu acho sinceramente muito fácil. Não só isso, mas bem provável acontecer, né? Extremamente provável. Tanto é que aconteceu na nossa história por diversas vezes, exato. O nazismo não foi a única vez que isso aconteceu. Foi. Então, justamente, não é um único cara mal, né? É um monte de gente pensando a mesma coisa, a mesma merda. E muito seguido, assim. Por exemplo, foram nazistas, logo em seguida, provavelmente os comunistas falavam e faziam exatamente a mesma coisa. Os americanos também faziam a mesma coisa. Todos os povos, de certa forma, meio que fazem alguma coisa pra tentar mostrar que ele é melhor e o outro é pior. Então, provavelmente... todas essas outras civilizações aconteceria isso. E estendendo um pouco, cara, da mesma maneira como no episódio a gente vê, e historicamente a gente vê, pessoas receberam ordens. Tem o cara que fala, puta, beleza, vou assinar errado aqui, vou tentar só passar por esse período, não quero me envolver com essa merda, não concordo, mas não quero morrer. Teve muito na Também Alemanha. Teve a galera que falou, eu concordo com esse negócio, vou e faço. Sim. Né? Então, sei lá, é um episódio que ele não se sustenta, cara. Ele não cabe no Star Trek. Ele cabe, se ele for bem roteirizado, se ele for bem dirigido. Esse episódio, de maneira que saiu, né? Como saiu, ele não cabe. Eu volto a falar. Demorou muito pra eu lembrar que aquilo era um Star Trek. Só colocar uma coisinha rapidinho. Por exemplo, da mesma forma que lá na Alemanha nazista de novo, tinha aquele soldado que foi recrutado, estava servindo obrigatoriamente, mas também tem aquele lá que estava na juventude hitlerista, sabe, sendo doutrinado voluntariamente para aquilo, amava aquilo, dava isso. Entendeu? Enfim, eu acho legal esse seu ponto. É um episódio que não cabe em Star Trek, não pelo tema, mas da maneira que saiu. Né? E era pra ter saído um negócio legal e aí os caras fizeram muita força, era um cocô. Foi isso que aconteceu.
Ô, para. Grosseiramente foi isso que aconteceu. Newton, eu não gostei disso, tá? Do cocô ou da força? Você roubou a frase do Tico. Porra, Tico, desculpa. Não, mas eu empresto a outra. Muito obrigado. Eu empresto o meu cocô pra você. Puta, me piorou. Olha, Só assim pra gente rir nesse episódio. eu vou fazer aqui uma comparação complexa. A gente sempre zoa, a gente sempre fala que Alternative Factor é o pior episódio de todos. Só que Alternative Factor parecia Star Trek. Era um episódio péssimo, mas parecia Star Trek. Nossa, que justo. Né? Era um bicho de uma outra dimensão tentando caçar ele mesmo, matéria, antimatéria, e ele caía, e o bigode sumia. Bigode, eu ia Enfim, falar do bigode. Mas parecia Star Trek. Esse episódio não parece. Os personagens. No Alternative Factor, o Spock é o Spock, o Kirk é o Kirk, a galera. É a galera, eles estão dentro do personagem. Nesse episódio eles não estão dentro do personagem. E eu acho que esse episódio consegue ser pior que Alternative Factor. Analisando agora diretamente. Porque eu vou dar 0,3 agora. Cara, eu não lembro se eu dei meio ponto no Alternative Factor ou se eu que dei foi. 1 ponto no Alternative Factor. Eu dei um dos dois, eu não tenho certeza. Eu acho Vamos que ver, foi. vamos ver. Eu lembro que eu dei meio, alguma coisa Se o Jato tivesse a informação, eu daria a mesma nota. Nossa. Pra ficar igual. Você lembra se era no fim da primeira temporada? Era no fim Agora da eu não lembro primeira qual que é a temporada. sua nota, mas teve gente que deu. A maior nota foi 1, a menor nota foi meio. Ah, eu sou sempre o último, é nessa ordem? É nessa Então ordem, eu dei então meio você deu ponto. meio. Eu dou meio ponto pra esse episódio. Isso. Nossa. Dropei o episódio, repeti de ano. Ok. Vai pensar no que você fez, Sr. John Meredith Lucas. Pior que não vai nem pra conselho. Não mas- vai nem repetir direto. Deixa eu ver. E Sr. Vincent McKivitch. Não, é um Vamos episódio dois. que achou que o nazismo ia ser uma boa ideia. Vamos dois pensar no que vocês fizeram. Que episódio nojento. Aí, semana que vem. E nem pra ter o Lazarus caindo. Que pelo menos Que engraçado. Cara, ó, assistir bêbado é engraçado. Ó, é sério. O Alternate Factor é o plano 9 do espaço do Star Trek. Não, plano 9 é legal, cara. Então, Eu é gosto tão daquele ruim. filme. Não, eu também amo. É tão podre Que é genial. que sabe, saem os odores É isso aí. doces. Bom, Mas só queria falar uma coisa, que pelo menos uma coisa que eu. Manda ver. Na minha opinião, e eu acho que é de todo mundo aqui. Pertinente. A nota não foi tão baixa por causa do nazismo. não, o episódio é Não. ruim. Não, Eu queria um Foi- episódio ótimo sobre nazismo, mas um Eu episódio também. foda. Eu queria Sit in the Edge of Forever, só que com o tema nazismo. Eu queria aquele tipo de exato. roteiro foda. Star Trek no Prime deles, falando sobre um tema foda. Isso seria legal. Parte 1 e 2, sabe? É. Então, realmente, a nota Um filme, foda-se. Star Parte Trek e um, um é. filme. Beleza, vamos lá. Dá pra fazer. Seria ótimo. E realmente a nota foi baixa, porque o episódio realmente foi ruim, foi mal. Foi um. O episódio é um cocô. Foi um Foi cocô. um. Foi- Pronto, aí, E cheguei o a roteiro conclusão. também. O roteiro Tudo é um cocô. foi mal escrito, Não gostei, foi mal cara. feito. E eu vou mais longe. Tanto esse episódio passou despercebido porque eu não lembrava muito desse episódio. Eu lembrava, puta, tem um episódio de nazismo, é verdade, é. Mas eu não lembrava do Cara, episódio. você lembrava que tinha um episódio de nazismo, foda-se. Porque o nazismo não vai marcar bem na cabeça de alguém. É, então eu lembrava que Cara, existia o episódio do bosta nazismo, de episódio. mas eu não lembrava do episódio. Não lembrava. Cara, tem que ser muito ruim. Enfim, semana que vem vai ser melhor que esse, porque também Ah, jura? chama Esse chama Alternative Factor 2, 2, o retorno de Ah, Lazarus. o tropeço. Outro chama By Any Other Name. Não lembro como veio traduzido aqui no Brasil, mas por qualquer outro nome. sei lá. E a gente vai ver a galera virar uns dodecaedro louco. Oi? É. Hã? Fica com essa, obrigado, A gente gente. falou de dodecaedro. Exatamente. Bizarramente, cara, vocês falaram sobre isso. Eu juro Gente, que eu não assisti. Obrigado por vocês aguentarem a gente mais uma semana. Desculpa. Obrigado por vocês terem reassistido esse episódio do Star Trek propriamente, que é Se péssimo. você tá esperando a gente comentar pra aí você ver se vale a pena ou não esse Já vídeo, não vale a assista. pena. Ó, é sério, Pula. vai se masturbar, sei lá. Não, vai brincar de Lego. É, não De pisa no Lego dodecaedro. Playboy. É, exato. Vai fazer alguma coisa que preste. Gente, obrigado. Até Valeu, galera. semana que vem.